O homem de verdade, ele é prático, e a mulher que não entende isso vai ficar frustrada. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, mas dessa vez eu vou fazer uma série diferente, né? As pessoas estavam falando para mim que sobre o Velho Testamento eu estava falando muito sobre as mulheres. Algumas pessoas pediram para mim falar alguma coisa sobre os homens. E para mim não ficar procurando uma escritura específica, eu resolvi fazer uma outra série separada, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho no meu ponto de vista, tá? Fique bem claro que é o meu ponto de vista. É claro que eu baseio em algumas coisas que eu já li, que eu já vi, enfim, mas o meu ponto de vista formado é esse. Por exemplo, dizem que é muito difícil encontrar um homem bom, né? As mulheres dizem isso. Se vocês notar, vocês vão ver que é parecido com a ideia da mulher virtuosa, lá do outro vídeo que eu fiz do Velho Testamento. Quem não viu, vai lá dar uma olhadinha que você vai encontrar um vídeo falando sobre mulher virtuosa e você vai entender o porquê que na escritura fala que é difícil encontrá-la, né? Tudo que nessa vida para mim, né, eu percebi, tudo que existe nessa vida que é importante, que é valioso, é difícil de encontrar mesmo. Então, o Senhor não colocou ouro jogado por aí afora e o carvão escondido, né? O diamante jogado na estrada, em qualquer lugar, sei lá, as pedras escondidas lá no fundo da terra. Não. Ao contrário, os diamantes são difíceis de encontrar, o ouro também. E tudo que é verdadeiro, bom e real, assim, nessa vida, eu acredito que é desse jeito. Assim funciona com o amor, funciona com as pessoas do bem, o homem decente, a mulher virtuosa. Mas eu queria falar uma coisa. Quando a mulher ela encontra esse homem, e aí vamos separar os homens dos meninos, né? Por exemplo, quando se fala sobre homem, quando eu tô falando sobre homem, eu tô falando de um homem de verdade, homem formado. Não tô falando de Enzo, não tô falando do princesa, eu tô falando de homem de verdade. Então toda vez que eu falar do homem aqui, é aquele homem que vocês procuram. Um homem que é uma mulher digna, uma mulher que tem a moral, ela procura encontrar, certo? Então, qual que é a primeira coisa a gente entender aqui é que o homem ele não funciona igual a mulher. Ele tem formas diferentes de encarar a vida. Ele não quer dizer que ele não se importa com isso. Quer dizer que ele entende as verdades de formas diferentes e ele reage aquilo de forma diferente. Ele não tem a mesma necessidade emocional que a mulher, né? Ele é mais razão do que emocional. E isso é falta de amor? Não. É biologia. Então o homem ele lida com o emocional de uma forma diferente, de uma forma objetiva. Ele não está treinado para dramas, por exemplo, né? Em vez de ter uma reclamação ali sem fundamento, e veja bem, a mulher ela tem esse lado, né? Ela, às vezes ela vai fazer uma reclamação só porque ela quer desabafar. Mas como é que o homem funciona? Ele ouve aquela reclamação e ele pensa que aquilo ela está falando para encontrar uma solução. Aí o homem vem com a solução, a providência. Que é o papel do homem, é resolver problemas. E aí a mulher se vê assim, ué, mas eu queria só reclamar, eu não queria resolver o problema, né? E aí, então por isso que eu tô falando, você mulher, você está pronta para encontrar um homem de verdade? O que vai resolver os problemas, o que vai encontrar a solução, o que vai proteger, o que vai decidir, né? Muitas vezes ela já está fazendo isso a vida dela toda, ou durante um bom tempo na vida. Às vezes mesmo casada, casou com Enzo, casou com princesa, tem que ficar fazendo isso, tem que ficar decidindo tudo, resolvendo tudo. Até trocar chuveiro tem que ser ela. Quando ela casa ou encontra um homem de verdade, esse homem ele toma a frente dessas coisas e vai resolver. E aí às vezes a mulher se sente assim meio perdida. Pô, agora eu não sei o que fazer, porque esse homem ele resolve, né? Então ele não entende indiretas, ele não pensa dentro de uma caixinha, né? Ele pensa de uma forma olhando de fora dessa caixinha para resolver todos os problemas. Se você não falar claro, pode ser que ele não entenda. Então, se você não quer solução, você só quer reclamar ou só quer desabafar, vamos dizer assim, explica para ele, falou, eu vou precisar desabafar, né? Mas não precisa encontrar uma solução não, só quero botar para fora o que eu tô sentindo, né? Porque senão o homem de verdade, ele vai tentar resolver o seu problema, tá? Então, quando você leva um problema para um homem, ele não vai te dar colo, talvez. Ele não vai tentar te amenizar aquela sensação que você está tendo. Ele vai pensar, o que está causando isso para ela? Eu vou resolver isso. Então, nesse momento,
que a mulher ela se vê nessa frustração, ela deve fazer uma escolha. Ou ela aprende a enxergar o valor disso, o valor desse tipo de homem, que é o homem verdadeiro, tá? É o homem de verdade. Não é o homem de mentira, não é o Enzo. Quando ela aprende a entender esse valor e a valorizar isso, então ela se realiza e os dois se completam. Quando ela está tentando falar, desabafar, muitas vezes até ela pode pensar que o homem não está ouvindo ela ou está ignorando o que ela falou. Não. Muitas vezes é que ele está pensando só na solução, ele está vendo o seu problema e está pensando já na solução do problema. Então, se você, essa é a verdade que é difícil de ouvir, difícil de engolir, né, desse vídeo, é que os homens bons, eles existem. E muitas vezes as mulheres, elas não estão preparadas para encontrar esse homem. E não é porque elas não querem, por causa de caráter, não é nada disso. É porque elas estavam tão acostumadas já com a vida anterior, né, antes de encontrar esse homem, né, tão acostumadas a resolver tudo, a ir para cima e, enfim. E quando ela encontra esse homem que resolve tudo também, elas começam a ter um pouco de conflito. Tanto é que, na família Proclamação ao Mundo, que foi feita em 23 de setembro de 1995, numa conferência geral, explica o papel do homem de verdade. E diz assim, ó, mais ou menos assim, né? Que o papel do homem é proporcionar proteção, provisão para a família, e que ele deve também assumir a responsabilidade de liderar em parceria com a esposa, buscando sempre o bem-estar e progresso da família. Então, se esse homem não foi treinado para isso, ele não teve nenhum momento onde ele virou a chave, de repente ele nunca fez isso, mas ele virou a chave em algum momento e falou, não, eu preciso fazer o que está falando ali. Né? Esse homem, ele continua sendo sempre um menino, né? Mas quando ele se torna isso, ele está resolvendo, solucionando seus problemas, ele se torna um homem de verdade.